E com isso aqui nós abrimos esse episódio do BaixoCast. Reconheceram a música? Meu Deus, mais uma vez leve, né? Medo e Mais uma Delírio em vez Brasília, que eles gostam de fazer essas brincadeiras. Aliás, nosso convidado hoje é um brasiliense. Né? Olha. Medo e Delírio em Brasília, então é homenagem também ao Ronaldo Baltar. Vocês reconheceram? Fora isso, vocês reconheceram a música? A paródia? Não. É a dancinha, né? É a Promoção. dancinha. Ah, daquela dancinha. A dancinha do impeachment lá de Fortaleza. A dancinha da vergonha alheia, né? Exatamente. Que, aliás, tem um outro podcast do Chico Felitti, né? Que é o... como é que é? Além do Meme. E um dos episódios mais hilários é a dancinha do impeachment. Lá na dancinha do impeachment, o cara é pesquisador em comunicação. Mas ele tá meio sumido e tal, porque, tipo Já assim... sabemos teu futuro, Fábio Silveira, tá vendo? Próxima dancinha que tiver... Da Renata também. Eu faço a coreografia, Eu pode tô mais ser? longe. Eu ainda tem um longo processo. Eu me salvei dessa. Mas, ó, tem uma reivindicação. Tem um dos nossos ouvintes, que é Uber, meu amigo Evandro Spartacus. Ele é Uber, e aí ele mandou um áudio pra mim no meio da tarde, assim, falou, cara, eu botei o podcast aqui, tô ouvindo e mó divulgando pra quem entra no Uber. A hora que entrou uma senhora evangélica no banco de trás, vocês soltaram uma madeira de piroca no meio do podcast. Aí, Ei, Evandro, eu falei, não, então vamos corrigir no próximo, não vai ter mais. Já começamos com puta que pariu pra cima. Falou, perdemos mais um ouvinte, então. Perdemos de novo o ouvinte, aí não dá. Eu falei pra mudar a classificação indicativa, vocês não me levaram a Pois sério, é verdade, olha. tá vendo? Chile. Nossa. Mas estamos aqui para o episódio 42, hashtag 042. Dessa vez eu acertei porque eu escrevi o nome na descrição, só por causa disso. E Bruno, Renata, e vou apresentar nosso entrevistado, né? Ronaldo Baltar. A Renata tem ali a ficha dele, mas foi meu professor no mestrado em Ciências Sociais. Não, Eu sou. tem que contar a parte boa, não a parte ruim. Não, primeiro a gente queima o Como é? entrevistado, né? Depois a gente fala do que ele fez de bom. Então vamos lá. O professor Ronaldo Baltar é graduado em Ciências Sociais pela UNB, né, Universidade de Brasília, mestre em Sociologia pela Unicamp e doutor em Sociologia pela USP. Professor aqui na UEL desde 92 e o professor é autor e organizador de vários livros e eu destaquei alguns. O mais recente dele, de 2000, Atlas Temático, Migrações Internacionais da Região Sul. Esse livro foi escrito em parceria com a professora Cláudia Siqueira Baltar, também do CCH aqui da UEL, e Rosana Baeninger, professor? Isso, Beininger. Da Unicamp. E também destaco Em Ponto Morto, livro de 2000, onde o professor propõe uma revisão do pensamento sociológico brasileiro no que diz respeito às relações entre Estado e grupos sociais dominantes. E ele analisa como essa questão é determinante para a formação social do nosso modelo político e foi professor de Fábio Silveira, né? Vamos acrescentar essa informação. Aí sim. Agora professor do aguenta professor. o Fábio, hein? Eu tenho, inclusive, o exemplar do Ponto Morto com dedicatória. Olha só. Eu tenho algumas questões para fazer também para o Ronaldo, mas mais para diante que eu queria abrir, na verdade, essa nossa conversa, porque nós estamos completando 2 anos de pandemia, né? Foi. Nessa faixa ali entre 18, em 24 de março de 2020, já estava com uma semana praticamente que o governo do Paraná tinha tomado medidas, tipo fechar a entrada de ônibus de outros estados aqui, enfim. Foi exatamente há 2 anos. E eu queria saber, fazer uma rodada aí com vocês, começando aqui pelo Baltar, o que
que dá para dizer desses 2 anos? Que balanço dá para fazer dos 2 anos aí dessa pandemia? Olha, primeiro, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês aqui. E acompanho alguns episódios pelo Spotify, né? Bem bacana poder estar aqui agora. Não nos emocione, professor. Não fala que ouve a gente, que a gente aqui já vai começar a acreditar que é verdade. A gente já está contabilizando. Inclusive, eu tinha ouvido que esse seria o primeiro programa. Ia lá. Vocês anunciaram no último. Esse seria o primeiro transmitido, né? Visualmente. É verdade. 5 já ouvintes. Estamos aumentando, escalonando. Perdemos aquela evangélica do Uber, mas ganhamos. Mas vamos lá. Uma coisa que, bom, a gente tem todo o cenário aí da pandemia, o impacto, o sofrimento das famílias com as mortes, né? E a questão econômica, a destruição de empregos, né? Tudo isso está muito explícito, muito escancarado no país, né? O descaso das autoridades. Mas eu vou falar para vocês o que mais me impressiona, o que mais acho que fica para a gente, vai ter que ser reconstruído nesse país aqui, é a implantação do negacionismo como política oficial, como política de Estado. Isso vai ter que ser refeito do zero, porque não é só que a gente tem governantes negacionistas, foi implantado uma estrutura oficial e uma estrutura paralela, né? Gabinetes paralelos ali. Então, o negacionismo como política de Estado. Isso é um retrocesso no país, porque quando nós tivemos momentos por exemplo, tinha o poder público tentando levar adiante alguma política, excesso, autoritarismo, mas você tinha e a população reagindo. Agora não, você tem uma política de Estado que tem como objetivo formar e está conseguindo. Está conseguindo, porque nós estamos pela primeira vez aí, em décadas, nós estamos com 50%, 60% de vacinação da polio, que era uma coisa que estava quase erradicada. Isso vai ter consequências muito graves para o país, né, para as próximas gerações. Então, para mim, o traço dessa pandemia, além de todos os problemas que a gente tem visto, né, econômicos, como falei, a questão das famílias que perderam seus entes queridos, esse problema, para mim, é uma questão que a gente tem que tratar com muita seriedade. Se implantou no país e precisa ser desmantelada essa estrutura política de Estado, né, de governo, não de Estado, né, vamos deixar claro que é desse governo, mas ocupando postos-chave de Estado, inclusive na Justiça, não é só no Ministério, no outro, juízes, né, levando adiante essa política, uma política negacionista. Isso, para mim, é muito grave para o Brasil. Esse é um legado, né? Esse é um legado. E duradouro, como o senhor mencionou, né? Vai ter consequências porque imagina um próximo governo, vamos supor que esse governo, né, não ganhe e a gente consiga ter um outro governo. Essa estrutura está montada, né? As pessoas já estão acreditando nessas ações, nessas medidas que, por exemplo, agora o governo aprovou a possibilidade de você indicar remédio sem passar pela Anvisa, né? Desqualificando totalmente uma agência que foi construída exatamente para dar credibilidade e segurança para nós, né, para os cidadãos, para os medicamentos são confiáveis, né? E o governo desmantela isso. Então, é uma coisa que vai ter consequência muito grave e tem que ser modificada. É possível, obviamente, né? É um trabalho, mas é uma coisa que precisa ser feita do zero, né? Reconstruir a credibilidade na política de saúde, a credibilidade na política de educação, a credibilidade das agências que planejam os recursos públicos que são todos utilizados, né, em grande maioria, com alocação, a gente está vendo aí, de interesses particulares, religiosos, partidos que não passam por nenhum critério de política, né, com a definição. Por exemplo, tinha educação, você tinha a meta agora, em 2022, ele devia estar cumprindo a meta do Plano Nacional de Educação. Acabou, ninguém fala disso, né? Distribuir dinheiro do MEC para poder atender o pastor, atender
não é um pastor como entidade religiosa, mas são grupos de pessoas que se apropriam desse recurso. Então, isso é uma política de governo que implantou o negacionismo. Quer dizer, a pessoa nega critério técnico, de fato, nós precisamos ter o IDEB como meta. O IDEB, na média do Brasil, deve chegar a 6 em todas as escolas. Vamos perseguir essa meta? Isso é negado. Isso é besteira. Isso é uma questão burocrática, né? Dá o dinheiro na mão do seu Zé, lá do prefeito, que ele vai lá e compra, manda pintar a escola, compra uma televisão nova lá. Então, isso é uma coisa que precisa ser reconstruída urgentemente. E é um legado, não da pandemia, né? Mas legado da ação do governo durante a pandemia. Sim, a boiada passou, né? Passou. Mas esse momento, professor, se você me permite, só puxa um pouquinho o microfone aí, professor, que daí fica um pouquinho mais claro para a gente te ouvir. Concordo com essa situação que o professor coloca e, ao meu ver, o que o Fábio perguntou sobre a pandemia seria que a gente descobre de uma forma clara, e eu não sei se encontra com o que o professor coloca, que o brasileiro é extremamente mal informado, né? Não só na notícia, pela imprensa, mas também como, por exemplo, a valorização da ciência. O brasileiro, num termo geral, não tem o mínimo de noção o que é a ciência, o que é a pesquisa dentro do próprio país, quanto menos fora. Dentro dessa perspectiva que o professor coloca, concordo que o governo atrapalhou muito nesse sentido, mas a população, ao aceitar e entrar nessa conversa, nesse jogo, nesse negacionismo, não tem meia-culpa dentro desse processo? Tem, claro. É uma coisa que não é só do Brasil, nós está vendo isso na Europa, nos Estados Unidos também, né? É claro, as pessoas têm que ficar atentas, mas vamos pensar assim. Você tem porque o brasileiro, então, ele né, nós brasileiros aqui, nós somos... as pessoas são, vamos usar o termo aqui, são negacionistas, né? Porque não estão usando vacina. Mas essas mesmas pessoas, né, até 5 anos atrás, 4 anos atrás, levavam o filho, fazia questão de levar o filho para tomar a tríplice viral, a BCG. Não, no primeiro ano a gente toma mais de 20 vacinas. Pois são as mesmas pessoas. Então, assim, a mudança de comportamento das pessoas tem a ver com uma política preparada por pessoas, por profissionais da área de comunicação, né, que por interesse, por dinheiro, por convicção política, criaram essas campanhas de desinformação. Então, eu tendo a ver, a população é, de fato, responsável, por isso que a gente espera que a população possa tomar consciência disso e nessas próximas eleições, mudar o quadro. Mas as pessoas, elas, não é uma eu digo assim, não é uma adesão assim, espontânea das pessoas. As pessoas estão sendo bombardeadas constantemente com informações falsas, Caindo nessa. Por agência que tem credibilidade. Você vê um ministro da Educação dizer para você, o cara é ministro da Educação, ele é médico, e ele diz para você que você não deve vacinar seu filho, você vai desconfiar? Você vai ficar em dúvida. Antes o ministro dizia para você, você tem que vacinar, vai lá com o Zé Gotinha, porque você precisa vacinar seu filho. Agora vem um ministro da Educação e diz, não precisa. Então, assim, óbvio que é uma adesão das pessoas, tem um monte de circunstância aí que você tem, as pessoas elas vão ficando descontentes, descrentes da política, né? E é essa mesma pessoa que vai dizer agora, professor, o senhor quer dizer que o ministro está errado? Não, ele é ministro, pô, então ele está certo. Ele é médico. Então tá certo, pô. O Boaventura de Souza Santos, professor Boaventura de Souza Santos, saiu aqui no Brasil no fim de 2020 pela Boitempo um livro chamado Futuro Começa Agora. Parece propaganda Globo de fim de ano, né? O futuro começa agora, da pandemia à utopia. E ele vai, né, discutindo que a forma como nós estamos consumindo o planeta, as pandemias possivelmente se tornem aconteçam num intervalo menor. Enfim, é uma forma insustentável. E ele coloca lá o seguinte: podemos sair da utopia para um mundo diferente. E até no primeiro ano falava, os Estados Unidos estão implantando uma política keynesiana, tal, parece que o neoliberalismo, né, perdeu o fôlego e tal, né, por causa disso. Então esperávamos, tinha aquela ilusão, né, de que sairíamos, olha só, as pessoas vão entender um senso de comunidade melhor e tal, né. O Boaventura de Souza Santos fala que
Teremos que combater patriarcalismo, colonialismo e o capitalismo, né, para conseguir um futuro melhor, ou ao menos um futuro, né? Só que a gente está saindo da pandemia para uma guerra, né? Que pode virar mundial. Pode virar mundial. Tá lá então, né, de um lado, outro do outro lado, estão brandindo os tambores de guerra e, né, com essa perspectiva de se tornar uma guerra catastrófica, né? Quer dizer, saímos piores da pandemia. Quer dizer, nem saímos ainda, né? Mas a situação está pior. O bom é isso, porque, por exemplo, as pessoas, de fato, elas têm, né, brasileiros, pessoas do mundo, têm a capacidade de reação. Então, quando a gente fala assim que você tem uma política de governo e as pessoas estão, de fato, se deixaram levar, vamos dizer assim, mas também tem capacidade de reação. A gente vê que, aqui em Londrina, por exemplo, tomando o exemplo da vacina, apesar de ter toda a campanha de desinformação, né, nacional e tudo, as pessoas estão vacinando as crianças. Semana passada, a prefeitura abriu a vacinação nos postos de saúde sem agendamento, ficaram fila. As pessoas estão levando seus filhos para lá. Agora, então a gente espera que isso crie uma reação. A questão da guerra na Ucrânia, a reação que está tendo, né, dos próprios ucranianos, mas na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, das pessoas se solidarizando com a população ucraniana, dentro da própria Rússia, as pessoas estão sendo presas, mas estão se mobilizando contra a guerra. Não estão discutindo aquela questão assim, quem que está certo, Putin, os Estados Unidos também invadiu o Iraque. Não, é uma discussão, mas a questão é o seguinte, invadir um país e bombardear civis não dá, né? Então vamos discutir a questão política num outro nível, né, sem bombardear as pessoas. Então isso gera uma mobilização que não era, pelo que dizem os analistas, não é esperado pelos russos, né? Então, assim, as pessoas são a nossa esperança, né? Mas, de fato, compraram um discurso, na maioria das pessoas, de forma crítica, né? E agora parece que tem uma possibilidade de ter uma reação a isso, porque a gente vê pelo nível de desgaste do governo na opinião pública, né? A reação com a rejeição. Então, enfim, tem uma possibilidade. As pessoas embarcaram numa conversa, mas estão revendo um pouco esse posicionamento, né? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Não, eu digo isso da população porque a gente poderia ter isso. Uma população consciente, que entende a ciência, que entende a pesquisa. E a hora que sai o ministro dizendo isso, a população, opa, você tá louco, cara? Lógico que não. E aí um povo, né, talvez mais esclarecido, mais influente, não, tá errado. E aí outros mecanismos fariam eles contrariar, né, ou se desdizer logo no começo, mas não. Aí o pessoal, pô, é verdade. Então não vamos então. Então todo mundo caiu na mesma conversa. Então eu penso também que é difícil a gente trabalhar como nação num país que é novo ainda, né, e tem muito a evoluir, até politicamente falando, quanto socialmente, mas ainda a gente tem esse poder de convencimento da liderança muito forte dentro do Brasil, né, para qualquer coisa que a gente faça aqui. O senhor comentou sobre rejeição, avaliação. Como que o senhor, enquanto professor de Ciências Sociais, analisa a gestão Bolsonaro? Olha, a gente tem, eu vou falar, eu trabalho com análise de políticas públicas, né? Esse principalmente com análise de indicadores, né? Essa é a minha formação mais específica, né? Para política de desenvolvimento, né? Daí porque o ponto morto, né, para pensar o fundamento teórico por que o desenvolvimento não acontece, né? Mas do ponto de vista dos indicadores, né, do ponto de vista das políticas, do ponto de vista da avaliação do governo, vamos tirar essa questão mais do conservadorismo, né, da questão da agenda conservadora. Nós estamos voltando para trás em vários aspectos. O Brasil, se o governo tinha saudade, tinha voltar, o Brasil conseguiu. Nós voltamos para os anos 80, inflação, nível de desemprego, a renda, a disparidade de renda enorme no Brasil. A gente tinha desde de 94, com o Plano Real, já no governo FHC, mas depois no governo Lula, a gente tem uma recuperação, uma diminuição, né, do poder aquisitivo, uma redução da desigualdade no país, medido pelo índice de Gini, contínua, ano a ano.
Podia ter sido uma velocidade maior, podia ter tido, enfim, podia, mas ano a ano, você olha o gráfico, ele vai indo. Ele vai parando ali no final do governo Dilma, né, com a crise, né, que vai chegando, depois despenca, você tem começa a aumentar de novo a concentração de renda no Brasil, de forma, parece o avião na China que caiu, né, vertical, né? Então a gente está aumentando, a gente tem uma coisa que foi reconstruída aqui no país, que a gente não tinha nos anos 80, se falava muito, o Celso Furtado falava muito, que é o mercado interno. Foi construído aqui no Brasil, o poder de compra, né, para classe C, D, E, né? Também a gente pode discutir aqui pouco, né, poderia ter mais, poderia ter com direitos, tá? Mas de fato se incorporou com um programa de Bolsa Família, sim, mas também com um programa de recuperação do poder de compra do salário mínimo anualmente acima da inflação. Você vai criando esse recurso. Então vai colocando um monte de gente com uma vida digna, reduzindo a pobreza absoluta no Brasil, está voltando de novo. Então é um governo que está fazendo, do ponto de vista das políticas públicas, né, de maneira geral, do impacto, fazendo a gente voltar uns 40 anos na história. E o problema, quando a gente anda, até a gente fala do PIB, né, tudo, o problema é o seguinte, quando você está andando, né, fazer aquele joguinho, né, que a gente você joga o dado, aí você tem que andar as casinhas, né, mas você sai com uma casinha, com outra pessoa com a casinha, aí a pessoa anda um dado, né, uma casinha, o dado jogou um, aí você vai para um. Aí você joga o dado e vem lá, você tem que andar uma casinha para trás, você volta uma para trás. A pessoa anda mais uma para frente. Para você voltar onde você está, você tem que andar mais 3 casinhas para você voltar onde a pessoa estaria se você estivesse fazendo. Então, cada passo atrás desse que a gente dá, a energia, o esforço institucional, coletivo, que as pessoas vão ter que fazer como país para voltar ao nível que era antes, é enorme. E ainda por cima para poder entrar de novo numa trajetória ascendente como a gente tinha antes, com a educação, por exemplo. Enfim, então é um governo que está nos levando para trás. Tu falou 2 vezes em anos 80, né? Uma citando nominalmente os anos 80 e outro voltando 40 anos, que é a mesma coisa, né? A impressão que eu tenho é que a turma de 77, lá do Silvio Frota, que foi derrotada pelo Geisel naquela tentativa de golpe, e aí foi quando a reabertura se tornou irreversível. Aí os caras ganharam agora nas urnas, né? E eu lembro que, assim, quando tu foi meu professor, né, tu tinha uma pesquisa sobre, que era Vozes da Transição, né? Uhum. Eu lembro que tinha um CD-ROM puxando lá falas das lideranças da época. Então acho que dá para traçar um paralelo entre aquele período dos anos 80 de fim de ditadura, de certa forma já traçou, e agora, né, com a linha dura no poder pelo voto? E a gente tem a mesma preocupação, né, que é essa ideia do golpe, né, que foi tentado ali no 7 de setembro do ano passado, e agora nas eleições no final, né, nessas eleições agora. Que a situação geral não está com os partidos ali, não há muito interesse dos partidos chamados centrão aí de trabalhar com essa ideia, porque eles estão com o poder, não vão entregar o poder para o outro grupo. Mas esse grupo tem essa explícita, eles estão falando isso o tempo inteiro, né? Desacreditar as urnas, desacreditar as eleições, criar as condições, como o Donald Trump fez lá, tentar fazer aqui. Então, a ideia, basicamente, desse projeto, vamos dizer assim, é você criar condições. Esse pessoal acha que existe um inimigo, então você cria um inimigo, que até pouco tempo atrás era o comunismo, agora não falo mais do comunismo, mas é o gaysismo, enfim, você cria um inimigo, e nesse inimigo você tem o Estado nacional passa a ser um Estado de beligerância, um Estado que ele tem que ser fechado, tem que ser estruturado de uma maneira não democrática, autoritário, porque você vai estar num período de luta, de guerra, né, por uma ameaça imediata. A gente já viveu isso também, teve em 77, a gente teve também lá em 55, lá quando o Juscelino ia tomar posse, o Carlos Lacerda, com apoio dos militares, tentaram fazer aquele golpe, teve o golpe dentro do golpe, né? E não foi feito. Então é uma coisa que é recorrente no Brasil, mas
A construção é isso. Tem algumas pessoas desse grupo que vamos dizer assim, que são mais arrojados nessa ideia, né? Assim, acham que tem condições e tal, o pessoal mais, vamos dizer assim, mais aloprado, né? Eles acham que existe condições para isso acontecer. Na época, em 80, né, em 77, você já não tinha essas condições. Os Estados Unidos, por exemplo, tinha dado suporte para cá, já não tinha mais como Carter, ele já tinha criado um programa de direitos humanos, já estava, o apoio que os Estados Unidos tinham dado em 64 já não estava mais colocado explicitamente, né, no final da década de 70, né? Assim como não tem agora esse suporte, nem internamente, nem externamente, mas não impede as pessoas tentarem essa aventura. Como tentaram lá, com bomba no Rio Centro, né, no show lá da Elba Ramalho. Enfim, é uma tentativa de você, fora de contexto, fora da casinha, vamos dizer assim também, né, na minha opinião, mas uma tentativa de você criar um projeto que, se na época era totalmente absurdo você justificar um projeto autoritário, mas se na época você tinha um contexto da Guerra Fria, né, de fato uma ameaça comunista, movimento guerrilheiro aqui no Brasil, que justificaria, né, algum tipo de ação desse jeito, o que não justifica, porque, por exemplo, na Europa se combateu o terrorismo das Brigadas Vermelhas, do Baader-Meinhof, com o Estado Democrático, né? Na Irlanda chegaram a um acordo também com o Estado Democrático, ninguém precisa de autoritarismo para poder resolver isso. Mas ainda assim, hoje não existe isso. Não inventar gaysismo como o inimigo da pátria e você ficar criando esse estado de terror, aí é aquilo que a gente falou, as pessoas vão comprar essa ideia mais ainda, né? É um perigo, porque se tiver um pouco de clareza, de informação, as pessoas vão ver que isso é totalmente extemporâneo, totalmente fora de contexto, né? Mas se cria essas questões assim também, imagino que aqui no Brasil, porque nós já temos questões muito fortes, muito enraizadas, como a religiosidade católica, por exemplo, né, ou a cristã, no caso. E aí um mecanismo fácil de trazer o povo para uma certa convencimento, uma revolta, seria um ataque a isso. Como essa questão do transformar a pessoa em gay, transformar o seu filho em gay, isso vai contra os preceitos da família e tal. Eu vejo que o governo atual, ele mistura muito a questão religiosa dentro das suas políticas, dos seus trabalhos, né, até grupos de trabalho, porém uma questão religiosa muito específica, que são os cristãos, né, e uma fatia dos cristãos que tem um conceito familiar muito bem definido, ou um conceito religioso até muito bem definido, e então ele atinge ali. Só que essa fatia, no nosso país, historicamente é a maioria, por conta, né, de tudo que se criou dentro da religiosidade aqui. Então, ainda tem um recorte muito preciso, muito específico da nossa sociedade e da forma de convencer. Falou, não, vamos nesse discurso que atinge esse ponto, e são no mínimo ali 2 ou 3, que é a religiosidade, que é o poder da força, né, que a gente já discutiu no BaixoCast aqui sobre a questão até militarismo, né, e volto a dizer que o que me preocupa não é o militarismo, mas os civis, as pessoas, o cidadão comum que acha que com poder como os militares têm, ele vai ser como os militares e não é. Então tudo isso já mexe na cabeça de um povo que provavelmente não daria certo em outro lugar, né? Porque o brasileiro tem essa especificidade de misturar a sua religiosidade, misturar essas questões de poder e tal. Então é muito fácil atingir também, né? Mas sabe uma coisa que a gente... É um complexo de vira-lata, né? Mas a gente importa muita coisa que o Fernando falava, que a gente... Aqui, tudo que deu errado pode elogiar, aqui no Brasil prospera. Nos Estados Unidos, você tem isso muito forte também. Você vê lá essa mistura que você está falando, que acho que você explicou muito bem claro, né? Essa fusão entre a política e a religião, né? Com uma forma, né, de definir família, né? Como se alguém fosse contra a família, né? Mas você usa isso como uma forma de tornar política. Você vê o estado do Texas, o estado na Flórida, Idaho, uma série de ações, mudança inclusive na legislação, aproveitando que a Corte Suprema deles, o STF deles já está mais conservador agora, mudando, por exemplo, você tinha política nas escolas de apoio a estudantes transgêneros, por exemplo. Ou o que é mais absurdo, por exemplo, os pais lá no Texas, por exemplo, que apoiaram a transição da criança com acompanhamento médico para tomar hormônios e tal, vão ser criminalizados agora.
né, mudou a legislação, vão ser criminalizados. E por que eles fazem isso? Porque descobriram que isso dá muito voto. Né? Isso dá muito voto. E isso vem para o Brasil, tem a CEPAC, que é aquele grupo conservador que o Carlos Bolsonaro e o Dado faz parte, fizeram uma reunião aqui no Brasil com dinheiro público, né? Depois foram lá para os Estados Unidos, o Steve Bannon, né, faz parte também. As pessoas se reúnem, então eles importam também essas propostas, esses projetos, né? E importam também formas como eu falei para vocês, vocês sabem disso, claro, né? Que são profissionais que criam essas propagandas, esses memes, são equipes, são pessoas que passam constantemente tempo estudando como é que isso se viraliza, né, na internet. Professor, isso dá certo em algum lugar do mundo? Então, a política conservadora que é excludente, no caso, né, não é inclusiva, ela dá certo em algum lugar do mundo durante um tempo? Nos Estados Unidos está dando, está crescendo, né, o apoio aos políticos nesses estados, né, republicanos, que na Flórida, como falei, no Texas, está crescendo o apoio, inclusive ameaçando agora, a gente vai ter eleição de meio termo, né, agora os democratas, porque esse pessoal está tendo bastante apoio. Né? O Orbán fala também de um Estado iliberal, não é? Uma redução de direitos. O Viktor Orbán também vai por essa... Ele é o... Né, é o mestre dos tem uma matéria na Piauí desse mês que acompanharam lá com a visita do Bolsonaro. Ele foi conseguindo implantar de uma forma menos, vamos dizer assim, ruidosa, né? Inclusive o controle sobre a imprensa ele conseguiu bancar pela via econômica ali, sem grandes traumas, né? E aí até falou assim, a repórter da Piauí, né, que foi lá acompanhar a visita do presidente, ela disse que o Bolsonaro falou no fim, teve um momento que ele fala, meu irmão, tal. Na verdade, deveria, como quem dissesse assim, meu professor. Era isso, era mais para isso. Mas tem... Mas sabe que essa coisa essa aversão, né, que os movimentos conservadores têm sobre os gays é uma coisa público LGBTQIA+, enfim, que sempre aumenta, né? Eu sou do tempo ainda que era só GLS, agora a coisa tem um monte mais de consoante lá e uma ou outra vogal. Mas assim, sabe o que é uma coisa interessante? O meu irmão, o Márcio, que é um dos 5 ouvintes do podcast. É o ouvinte número 2. É o 2. Tem que começar a contar o ouvinte igual as filhas do Silvio Santos agora. O nosso ouvinte número 4. Ele é psicólogo, ele começou fazendo psicologia na Unesp e depois ele transferiu aqui para a UEL. E faz muito tempo, antes de ter essa histeria, né, contra os gays, ele estava falando que quando ele era estudante lá e que ele via lá aquele movimento, ele achava assim, esses caras aí pode ser que eles que façam a revolução. E aí ele falou assim, depois de um tempo eu concluí, os caras só queriam ter uma família. Na verdade, são conservadores nesse sentido. Eles não vão destruir a família, o sistema judaico-cristão, né? Porque também eles são cristãos, a maioria. São cristãos também, as pessoas imaginam. Eles querem tocar a vida deles. Isso, a pessoa quer ter o seu dia a dia, né? Mas criou-se um espantalho, né? Um fantasma. Mas eu vejo que não é só nisso, né? Porque quando você fala de religiosidade, as pessoas se apegam de uma maneira muito forte, vamos colocar aqui então os conservadores, que a religiosidade deles pauta boa parte das discussões do debate e agora dentro da política. Só a deles. Porque quando você vai discutir a religiosidade, por exemplo, de matriz africana, aí não tem um pingo de respeito pela religiosidade do outro, que é tão forte quanto a deles para eles. Poxa, é isso que é a religiosidade, né? Conta a vida, a família. E aí não, a religiosidade do outro, pelo amor de Deus, aquilo lá, roupa assim, jeito assado, objeto tal, né? Então é um julgamento muito forte. Só que quando você ataca a religiosidade dessa pessoa, ô louco, isso aí não. E ele se defende disso, não, isso é a base da minha vida. A base da minha vida é construída assim. Família é assim, momento de oração é assado e tal. Então esse ar de superioridade que dá dentro da própria vivência que é que dá esse afastamento. E tem uma coisa que lá nos Estados Unidos e na Europa também fundamenta essa ação conservadora, além da questão religiosa, da questão moral, né, da família e contra não diga gay, né, a campanha que eles estão falando, é a questão dos migrantes também, né, que aqui no Brasil isso eles não conseguem colocar aqui, porque a gente não tem em número expressivo, venezuelanos, haitianos, mas não em número expressivo. Que a gente tem só regional, né, só interno, né. E lá, então, mas na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos você tem essa questão religiosa, né?
Na Europa, o conservadorismo, ele não tem tanto um caráter, embora tenha também uma discussão, mas não tem tanto caráter religioso, ele é mais em cima da questão religiosa, no sentido de ser anti-islâmico, né, e contra o imigrante. Então, agora, você vê, os ucranianos estão conseguindo entrar, mas você tem entrevistas lá de pessoas na Polônia, por exemplo, ucranianos da Polônia, que até pouco tempo atrás, antes da guerra, eles não tinham espaço. Aí como a ameaça agora é uma pode chegar e pode chegar também para os países, para a Polônia, o medo se o Putin conseguir tomar a Ucrânia, vai querer tomar as ex-repúblicas soviéticas e aqueles países que eram do bloco do Pacto de Varsóvia, a Polônia, inclusive, então passaram a se solidarizar. Mas a questão migratória é uma questão forte também para criar esse inimigo imaginário que justifica você ter um Estado conservador, forte, direto, e o populismo lá, que aqui também foi importado, né, que o pessoal é uma ideia assim, você desqualificar o Estado, então as agências do Estado, porque não precisa fazer muito, porque a própria política foi se desqualificando lá, aqui no Brasil com a corrupção, lá na Copa, aquela campanha toda que vai levar os movimentos em 2013, nos Estados Unidos também, na Europa. Mas você tem um político que diz o seguinte: olha, eu sou o povo, né? Viu aqui as pessoas falando isso, eu sou o povo, então se você falar diretamente comigo, eu resolvo, né? Então você tem um cara que é o canal direto, ele é o contato, ele não precisa da intermediação dos outros, desqualifica as instituições, e essa pessoa, se essa pessoa é o povo, né, então logo ele tem todo o poder para fazer tudo que ele puder em nome do povo. É isso que sustenta lá o PAN, sustenta o Erdogan lá na Turquia, né, a Le Pen na França. A ideia é essa, né? Nós somos vocês, nós compartilhamos os mesmos valores. Esse pessoal que é político, né, como se as pessoas não fossem também, né, esses daí fazem parte dessa conspiração internacional. E é isso que estava conversando. De alguma forma cola por algum momento, porque você tem uma tendência das pessoas a aderirem, porque você tem também um incentivo profissionalizado para criar isso. Mas também cria conflito, cria tensão. As pessoas não ficam o tempo inteiro assim e apostar que a reação a isso que está surgindo possa renovar, né, o espírito democrático, participativo, né, inclusivo das pessoas, e que as pessoas vejam tanto que esse tipo de proposta não tem cabimento, né? Professor, o senhor citou o Trump, citou o Steve Bannon. Bolsonaro foi eleito em 2018, né, já dizendo que houve fraude. Ele disputa eleições desde o final dos anos 80, né? Final dos anos 80, 90, vencendo eleições, sempre para o legislativo, disputa para o executivo. Ninguém acreditava que Bolsonaro seria candidato, foi candidato, a candidatura cresceu. Foi eleito dizendo que poderia ter ganho no primeiro turno. Começou o governo e já começou a fazer a campanha para a reeleição, né? Em 2019 ele já estava falando de reeleição. Como o senhor acha que vai ser a reação dele numa eventual derrota? Então, é isso que a gente estava conversando aqui antes que o Fábio levantou. Esse grupo, né, 77, que a concepção deles é ditadura, é tomar o poder e não sair mais, porque eles têm a virtude patriótica, nacional, contra esse inimigo difuso, né, que é contra a família, que é anticristão, comunista também. E então eles teriam essa missão, salvar o Brasil. É um pessoal que pensa, é difícil imaginar hoje que o Bolsonaro consiga, ele vai tentar, eu acho, pessoalmente, é difícil que ele consiga emplacar alguma coisa. Acho que se tivesse condições disso teria acontecido no 7 de abril, porque os partidos que estão em volta ali, o PP, PL, né, os partidos que formam o Centrão, que estão ganhando, eles conseguiram o governo para eles. Eles estão ganhando muito dinheiro, eles estão ganhando muito prestígio, muito poder, muito espaço. Qual o interesse desse pessoal em transferir para o grupo do Bolsonaro poder absoluto sobre a política brasileira? Nenhum. Eu fico imaginando o seguinte: se a gente tivesse um cenário, então não vejo condições, acho que vai tentar, porque porque ele sempre falou que ia fazer isso, e tem gente que eu acho que apoia ele, que acha que é importante, que é a missão deles para fazer isso. Mas não vejo condições. Agora, se a gente tiver um cenário em que nas eleições agora desse ano, vamos supor, ganha o
Lula, ou ganha o Ciro Gomes, né? Imaginar possíveis cenários, né? Ou mesmo um candidato que seja o Dória, por exemplo, uma pessoa que... mas muda a configuração da Câmara dos Deputados, do Senado. Muita gente que está hoje não consegue se reeleger. É um cenário difícil imaginar, porque com 5 bilhões, né, de recursos... Vamos supor, eu acho que esse pessoal tenderia, como de novo pensando em 55, né, tenderia a apoiar uma aventura para poder permanecer, dizendo que a eleição não foi legítima, que esse era o argumento de 55, né? O Juscelino ganhou, mas não ganhou, embora não tivesse na época o que a gente chamou de segundo turno, né? Você podia ganhar 30%, outro ter 20%, a maioria ganhou, né? Hoje tem que ter 50% mais um para poder ganhar no primeiro turno. Mas na época o argumento foi esse, né? O Lacerda, o pessoal, os militares que estavam apoiando, foi o seguinte: mas o Juscelino não teve 50% dos votos, então não valeu a eleição. Mas a lei disse que não, mas não valeu, e tentaram dar um golpe. Eu acho que algum argumento nesse sentido, eu acho que aconteceria se houvesse uma mudança. Então, hoje, paradoxalmente, a continuidade da democracia, ela está ancorada nesse arranjo político que foi feito desses grupos que são diversos, exatamente por isso que você tem a política necessária, porque são vários grupos que estão competindo ali pelo poder e não vão abrir mão da sua fatia para um outro grupo, e eles têm interesse em manter esse mesmo formato, porque é assim que eles vão ganhar. Se tirar esse pessoal, vamos supor, uma renovação grande do Congresso, com outros partidos ali, enfim, eu acho que haveria mais condições para uma aventura desse tipo. Não impede que o Bolsonaro tente alguma coisa, como tentou no 7 de setembro, né? Mas eu acho que não tem condições. Eu acho difícil que isso vá adiante. Nessa pergunta, eu espero, pelo menos. Nessa pergunta que a Renata colocou, eu acho, sim, o político, até a gente já comentou isso aqui também, pode ser preso, pode ter parentes, né? Enfim, perder parentes, pode perder apoio, mas para o político a morte mesmo é na urna. Né, o político que se sente derrotado é quando ele perde finalmente numa urna. Entra numa eleição, o povo decide que não, e aí ele perde, e ele toma consciência de que realmente a vida política tem que ser revista ou encerrada. A Renata falou que se o Bolsonaro, né, perder, fez a primeira pergunta aí. E se o Lula perder? Será que ele é um homem, hoje, né, com tudo que aconteceu na história, preparado para perder uma eleição? Não, eu acho que sim. O Lula... Que seria a derrota final dele. Mas eu acho assim, que esse pessoal, eles têm uma visão de longo prazo, né? Apesar da idade já avançada. Quase eterna, né, no caso. O Requião com 80 anos está se candidatando. Eu acho que o Lula, se perder a eleição, né, ele vai continuar articulando para tentar na próxima, são 4 anos, né? E na conta dele vai rever onde não foi. O Bolsonaro vai, porque o grupo que apoia o bolsonarismo vai continuar. Se o Bolsonaro sair dessa eleição, perder essa eleição, e vamos supor, há transição legalmente, o Lula ganha, vamos supor, ou ganha o Ciro, ou ganha o Dória, ou ganha um outro, e há uma transição, um Moro também, sei lá, vamos falando todos os candidatos aqui para os ouvintes aí. Para fingir que existe a terceira via. Janones pode ganhar. E a Simone Tebet. Então, Fábio Silveira pode ganhar também. Eu só estou perdendo a intenção de voto pro diesel, pra gasolina, pro Lula, pro Bolsonaro. A cenoura também. Tá em quinto. Já passei o Dória. Que não é muito difícil. Então eu acho que havendo a transição, o Bolsonaro continua líder desse grupo. Ele já são 4 anos, o cara vai se articular para estar em 26 aí, com um grupo de volta, vai como o Trump, saiu da eleição, ele está se articulando para a próxima eleição. Então, esse pessoal, eles têm projeto para eles uma eleição, não vejo assim, pode ser que, o Alckmin, por exemplo, então, o cara, ele perdeu a eleição, ele perdeu o partido, o Dória... Agora perdeu a vergonha, porque ele agora mudou até... perdeu tudo agora. Não pelo Lula, mas, o cara que construiu uma história defendendo um discurso, agora ele, gente, não é bem assim. Mas mudou o status, deixou de ser picolé de chuchu, virou companheiro. mas o Dória, eu vou mostrar pra vocês que ele não perdeu, assim... Tá romântico. O lirismo. Tá. Quer ver só? Vamos ouvir essa.
Vai? Esse volume aqui que tem. Aumenta o volume. Põe de frente ele. Peraí, vou voltar de novo. Vai lá. Reduzir o ódio, né? A intolerância. A intolerância, isso é um retrocesso. É um retrocesso. Política é arte e ciência ao encontro do bem comum, do bem de todos. Arte é dom, precisa gostar de gente, né? Amar as pessoas, enxergar o seu próximo. Ciência é preparo para decisões que são difíceis, que não são simples. Então, esse é o foco, mas e com o coração aberto, né? Coração aberto. Política é amor às pessoas. Concorda, professor? Eu acho que o picolé de chuchu, ele ouviu o Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Ele tá o Alckmin Paz e Amor, né? Alckmin Paz e Amor. Nada por acaso. Professor, depois dessa indireta do Facebook aí do Alckmin, né? O senhor acredita numa terceira via? Vai existir isso mesmo ou ela nem nasceu e já sumiu? Olha, eu acho que é possível sim, porque é remota a possibilidade, mas é possível. Graças a Deus. Porque Agora, por favor, o que é uma terceira via, professor? não, é qualquer um dos candidatos que vá no segundo turno com o Bolsonaro ou com o Lula. Então você vai ter o Lula ou o Bolsonaro no segundo turno e pode ser, por exemplo, que não vá o Bolsonaro e vá alguém com o Lula, ou o Lula não vai e vá alguém com o Bolsonaro. Por quê? Porque você, quando começar a campanha mais forte mesmo, vai haver uma campanha bem forte de desconstrução da imagem dessas pessoas. E como você falou, nós estamos falando de pessoas, de um público eleitoral no Brasil que né, acaba se deixando levar, né, por imagem. E os dois têm uma rejeição muito grande. Mas a terceira via então seria um voto de rejeição e não um voto de crença. Sim, como foi o voto no Bolsonaro, boa parte, foi um voto de rejeição no Lula. Né? Um voto, o paradoxo, o Condorcet lá no. O paradoxo, você tem 3 pessoas, 2 que você não quer, você elege o terceiro, que é o que você menos quer. Né? Porque Só que você nem conhece. Que eu menos não quero. É o voto de rejeição, exatamente, essa é a ideia. Mas é possível, porque dependendo de como um atacando o outro o tempo inteiro, e mais os outros batendo, a possibilidade, né, dessa rejeição crescer para um lado para o outro e as pessoas migrarem, né, para um que acha que é mais plausível. É possível, é difícil, porque não é só por causa da pesquisa eleitoral, porque as pesquisas eleitorais elas dão um retrato de hoje, mas é muito cedo para a gente antecipar o resultado. Muda, né, pode mudar. Mas é porque a estrutura de apoio desses dois candidatos é muito forte, é muito sólida, é ramificada, ela é capilarizada no país. Você vê que ela é constante, né, no eleitorado, né, no Nordeste, no Norte, no Lula, ou aqui no Sul, mais para o Bolsonaro. Você vê então que está mais ou menos se cristalizando uma visão. Então, e os partidos também que estão dando apoio, né, que estão construindo. Então, é difícil, mas eu acho que é possível haver surpresa nessa ideia da rejeição, do voto contrário. Eu não quero tal pessoa, não quero o Lula, mas que tristeza ter isso numa eleição, né? Mas hoje as pesquisas estão mostrando assim, o Bolsonaro tem uma rejeição em torno de 60%. A do Lula é 40%. Só que, por exemplo, os caras da terceira via, por exemplo, o Moro tem uma rejeição bem superior à do Lula, em torno de 50 e poucos %. Entendeu? Então eles também são rejeitados. Mas o Moro tentou, ele é rejeitado pelos dois lados, porque o lado que é do petismo rejeita ele por conta como ele conduziu a Lava Jato, e o lado do bolsonarista rejeita ele porque chama ele de traidor agora por ter saído do governo e por ter brigado. Então ele não conseguiu ele conseguiu errar dos dois lados. Ele é odiado por todo mundo. Eu acho que se tiver, eu acho assim, dentro da terceira via, porque o Moro acho que tem sérias limitações, né? Inclusive intelectuais. Inclusive de dicção. Ele está fazendo fogo, gente. O Dória tem muita dificuldade, porque o eleitor, os bolsonaristas ficaram contra ele, né? Eu acho que talvez o Ciro poderia, né, ter alguma chance de crescer. Consegue ser progressista como o Lula e coronel como o Bolsonaro. Então ele agrada metade. E principalmente agora com o apoio do Cabo Daciolo, né? Agora vai. Agora tem um oficial apoiando ele. O Moro, eu acho que ele teve uma assessoria dele lá, deve ter dito isso para ele. Ele teve 3 problemas muito graves. Primeiro, quando ele tinha um capital político dele da Lava Jato, quando ele saiu do governo, se ele tivesse naquele momento se colocado como candidato,
assim, eu sou o cara, eu vou, né, vou levar adiante o projeto que o Bolsonaro disse que ia levar e não levou, que nós somos... Ele teria mantido esse pessoal. Mas ele saiu de cena e foi... Esperou apagar isso. Esperou apagar. Morreu, a chama apagou. Agora, para requentar o café... Ele só come errado, né? Quem sai quieto, sai como errado. Pô, vou ficar quieto. A outra coisa que ele fez foi o partido, né? Ele escolheu o Podemos, não tem articulação, não tem estrutura, não tem nem apoio dentro do partido. O Álvaro Dias, né, tá aqui no Paraná negociando com o Ratinho. Com o Ratinho, né? Enfim, então o cara não pensou bem, não sei também quais as opções que ele tinha lá para poder fazer isso, foi o convite, né? Ele sabe lá, mas o partido não tem. E a terceira coisa, que o cara não tem um projeto, né? Porque ele está querendo ser candidato com base na memória do que foi a Lava Jato, que é essa que se apagou. Aí, num primeiro momento, foi dado espaço, né? Que a mídia, né, acabou chamando atenção. Tem um cara, pode ser que nesse rastro do bolsonarismo, um cara com a questão da honestidade, da campanha, levou o Pastore lá com ele para ser o fiel economista ali, para poder dar um... E pronto, isso sumiu. Tá trazendo o Dallagnol puxado pela corda também, para ser mais um que leva o discurso aí para frente e tal. Inclusive estava em Londrina, né, o Dallagnol agora. Então, assim, não é uma candidatura que se mostrou já nesse tempo aqui com consistência, né? Não tem, além dos programas dele, né? Você não tem o Ciro, por exemplo, você tem um programa, além de ter a história, ele tem um projeto, ele não aquele livro dele do desenvolvimento social o tempo inteiro, ele fala. Mas também você não constrói um projeto, né, professor? Faz 65 anos que ele está tentando ser um... Pô. Mas tá lá, tem. O Dória, se fizer a campanha com ele tem o que ele fez em São Paulo. Fiz tantas escolas, fiz tantos... Né, então, não sei, eles estão se preparando, o Ciro, por exemplo, com o PDT, não tem aliança também, né? Não está conseguindo fechar com ninguém, mas tá lá, tem um projeto. O Dória, não sei como é que vai fazer ali com o PSDB, mas vai tentar construir algumas alianças. Mas tem o que mostrar. O Moro não tem o que mostrar, né? É o passado. Está com pouca aliança também. Está com pouca aliança, né? Nem dentro do partido, mas nem podemos ter aliança, né? Mas como a gente consegue contar aqui, né? Brincando até nos dedos aqui as candidaturas. Isso reflete que falta liderança no Brasil, claramente. Principalmente liderança com projeto, como o professor está colocando. Por quê? É esquema da política? A política corrompe o cara para não chegar nesse lugar? Tem projeto, nós vamos ficando meio de lado, né? O fisiologismo vai ganhando mais espaço. Mas tem também uma coisa que a gente está assistindo já há alguns anos, né? Que é o imediatismo, né? É você ocupar um cargo e usar o recurso que você puder para inaugurar, né? Sempre foi assim, mas isso daí se tornou muito mais... Sem vergonha. Sem vergonha. Escolhi a palavra para falar, né? Não, hoje é claro, é nítido. Inclusive, há poucos dias o governo do estado fez uma liberação de diversas emendas. Os prefeitos foram lá bater na porta lá do governador e saíram com suas emendas sorrindo, parecendo criança quando ganha pirulito na escola e sai. Mãe, ganhei o meu, voltam para suas bases. E faltando 4 meses para uma eleição. Então você vai fazer assim, vou me eleger porque eu quero fazer um projeto de educação para levar o IDEB em 10 anos para o nível 6 nas escolas. A pessoa vai rir da sua cara, né? Você, filho, não é aqui que você tem que fazer isso, né? Agora, assim, esse vácuo de lideranças também pode ser reflexo, porque eu acho que isso que eu queria saber de ti, o que tu acha? A gente teve um vácuo e aí nesse vácuo entraram a pós e a antipolítica, né? Nós tivemos, acho que o ponto de inflexão é ali a partir de 2012, 13, né? Nós tivemos uma eleição aqui para prefeito de Londrina que o Marcelo Bellinati falava assim, sou médico. E o Cref assim, sou administrador. Ninguém era político. Eu acho que eles queriam ser prefeito, sei lá, para fazer futebol. Porque política era uma coisa que ficou feia de fazer. Aquele discurso de que tudo é técnico, nada se resolve politicamente, né? Enfim. E aí depois disso vem a antipolítica. Né, vem essa coisa, o antigo o cacareco, né, da década de 50, né, vem essa coisa, o rinoceronte cacareco que ganhou uma eleição, né, vem uma coisa meio Black Mirror, né, sabe aquele episódio do Black Mirror do Valdo, é um ursinho azul, que ele vai lá e fala, né, veio isso, e aí quer dizer, o que sobrou depois? A gente tem uma liderança, quer dizer, acho que o Lula já era para ele, né, tá cuidando dos netos e tal, né, mas ele voltou porque tem um vácuo de liderança, né? Eu vou falar para você, minha visão, tá? Eu acho que no caso do
dos partidos aí do PT, do próprio Cidadania, do PSB, dos partidos mais de esquerda, eu acho que houve uma falta de preparo de lideranças. Porque a gente tinha nos anos 80 e 90 escola de formação de liderança, a gurizada chegava lá, se preparava, colocava esse pessoal para ir, você tinha formação política de base, né? E eu acho que a esquerda deixou de fazer isso. Nos partidos mais conservadores, que nunca teve isso, as pessoas sempre foram subindo por indicação mesmo, são puxados. Embora alguns partidos tenham o PFL, o DEM tinha formação política também, o Instituto Liberal lá, tem uma formação também. Então, mas na esquerda eu acho que houve uma aposta. Você vê aqui no Paraná, por exemplo, no PT no Paraná. Tem várias pessoas que entraram, que passaram pelo PT no Paraná, que poderiam ter surgido como deles, mas não tem espaço. Porque aqui no Paraná você tem sempre as mesmas pessoas se colocando, né, ou definindo quem que vai ser E pelo menos eu não sei, não ouço falar você ter essa experiência de formação política, de liderança, formação de base, né, que eu acho que está sendo retomada agora por vários setores, que eu acho que de 2020 para cá, depois de 2016, né, eu acho que se atentou para isso. Mas eu acho que, em parte, não houve acho que as lideranças que se formaram ali nos anos 70, 80, né, nos movimentos, que chegaram ali 2000, conseguiram... Até ali você foi tendo gente vindo pelo movimento sindical, vindo pelo movimento estudantil, vindo pelo movimento de trabalhadores rurais, mas você vê, de 2010 são as mesmas pessoas. Você não tem ascensão de lideranças, não tem... Estou falando isso aqui, com certeza alguém vai falar, tem formação, tem. Deve ter. Não, mentira, né? A recriação dos partidos políticos depois da redemocratização faz parte disso. No começo foi tudo bom, foi muito legal. Os sindicatos estavam juntos, os partidos tinham programas, né, de governo, programas de atividade. E era isso, um grupo de pessoas com ideologia, né, com ideais, querendo chegar ao poder. E só foi no começo. Aí depois tudo se assentou, se acalmou, acabou a formação. E hoje um partido político é uma mentira dentro do Brasil. Você coloca aí que as lideranças internas, as mulheres, os jovens vão conseguir alguma... Não vão. Dentro do partido é uma casta que manda e pronto. Mas mesmo a direita e o centro-direita, mesmo tendo uma estrutura de ascensão que era diferente, tu tinha quadros ali no centro-direita ali, Ulisses Guimarães, tu tinha o Pedro Simon, o Instituto Antônio Vilela, tu teve grandes figuras, né? Tancredo, Fernando Henrique, tu podia concordar ou não concordar com eles, mas tinha a liderança do PSDB hoje é o Dória, né? Que é rejeitado no próprio partido, né? E que não chega aos pés do que eram aquelas figuras. O grande debate, para mim, o grande marco, assim, o debate público. Vocês lembram da polêmica entre a Carla Zambelli e a Joyce Hasselman? Isso foi matéria de jornal. Elas estavam brigando porque a Joyce Hasselman disse que emprestou roupas para a Carla Zambelli que não devolveu. Esse é o nível do debate público, né? Então... Está parecendo Ágora de Atenas, quando os caras se uniam para saber quem ia para os Jogos Olímpicos. Esse é o principal debate lá. Eu acho que tem essa mudança também de perfil, tudo, né? Mas tem os partidos, por essa fantasia que você criou, então, dos partidos ali, que teve no início, mas não continuou, né? Não houve esse processo de formação de liderança. E se houve formação de liderança, não tem espaço dentro dos partidos para ascender. Eu acho que a gente precisaria ter uma revisão nos partidos, para uma democratização forte nos partidos, participação dos filiados nas eleições de quem seja de maneira real, a discussão programática, ou seja, envolver mais, né? Eu acho que isso seria importante, a gente ter uma renovação, né, na formação política e nos espaços de participação dentro dos partidos. Tem gente que defende a época que só existiam dois. Eu não sou dessa época, não posso falar tudo que era, mas... Eu sou jovem. Não, eu sou muito jovem, bem abstinente disso, mas o senhor acha que seria uma solução se nós tivéssemos apenas dois? Vamos juntar a resposta do senhor e já entrar no tema de federações? Que daí o senhor podia
explicar para a gente qual vai ser a novidade dessa eleição, né, que são as federações. Então, eu sou jovem também, eu lembro vagamente dessa época. Você lembra, Silveira? Só por estudar. O Silveira viveu. Ele era da molecada da época que... Sabe qual era a brincadeira? A brincadeira de infância que eu tinha com meus irmãos? Na década de 70, aquelas eleições da Lei Falcão, né? A lei Falcão, quer dizer, a ditadura perdeu a eleição parlamentar em 74, aí tinha aquelas coisas, eles botaram 150 times no Campeonato Brasileiro, que era onde a arena vai mal, um time no Campeonato Nacional. E aí veio a Lei Falcão, porque não podia falar de carestia, falar, enfim, das mazelas da ditadura. E a Lei Falcão, então, né, para os chofencinhos, punha a foto do cara, tipo, Bruno Cardial, radialista. Fez isso, fez aquilo, torce pro sei lá quem. Tinha um narrador que narrava ficava a foto do cara parado, do candidato, e ele narrava e dava lá o número no fim. MDB, isso é legal que dá Bruno emprego Cardial. pros locutores, eu gostei. E a brincadeira com os meus irmãos, assim, o próximo que aparecer é o Márcio. Parecia um velho bigodudo lá de cabelo acaju. Você vê que a TV era preta e branca, né? Mas era assim, o bipartidarismo, é a memória que eu tenho. Não, mas o problema do bipartidarismo que envolve a questão das federações, que é uma dificuldade no Brasil muito grande, que as eleições... os três níveis, né? Federal, estadual e o municipal. Mesmo naquela época tinha um bipartidarismo, né? A gente tinha naquela época lá, você tinha divisões, você tinha município, você tinha Arena 1, Arena 2, MDB 1, MDB 2, MDB 3, aí o MDB 1 fazia coligação com a Arena 2. E que bagunça. Então ninguém nunca respeitou esse negócio de sigla, pô, de partido, nasceu errado isso aí. Porque você tem as alianças locais, não são as mesmas das alianças nacionais. O PT, por exemplo, está fazendo aliança com o PSDB nacional. Em São Paulo, você tem o Márcio França e o Haddad. Né? Pô, então já respondeu a pergunta da Renata, das federações, pô. Então já não vai dar Deu certo. ruim. As federações, elas têm uma função. Elas foram criadas para resolver o problema dos pequenos partidos não entrarem na cláusula de barreira. Isso é um projeto de 2015 que estava andando na reforma partidária. Ele no Senado, ele entrou lá em dormência. Em 2021, ele foi sacado pelo pessoal do PCdoB, tirou lá, foi conversado. O Randolfo Rodrigues, por exemplo, quando ele estava na rede, né, porque foi aprovado as federações, voltou para o Congresso, o Congresso falou assim, mas não é coligação. Então, coligação é uma coisa, então vamos derrubar o voto. A fala do Randolfo Rodrigues, nós precisamos aprovar isso, porque nós precisamos dar mais uma oportunidade para as pequenas legendas que são partidos de aluguel, para legendas programadas, como o PCdoB, como o PV, como a Rede de Sustentabilidade, precisam ter mais uma chance, senão esses partidos vão deixar de existir nas próximas eleições. Então, a federação, ela não foi pensada. Ela foi em 2015 dentro de uma reforma política, mas em 2017 teve uma outra reforma que acabou com a coligação. Ela foi recolocada, né, de não passar na cláusula de barreira nas próximas eleições. E aí você tem a PV, né, conversando com o PCdoB, a rede com o PSOL, né,